Olá, eu sou a professora Edna, esse aqui é o Somatize e hoje vou resolver novamente o processo seletivo nível superior aqui da Prefeitura de Barbacena que o Instituto Avalia fez no dia de hoje, dia 19 de março. Estão comigo? Achei a prova bem mais fácil, tá? Confesso. Nenhuma questão para anular, não vi problema nenhum, tá? Uma organização não governamental, uma ONG, analisou os dados de 4 países localizados em um determinado continente do nosso planeta, onde ocorrem altos índices de óbitos infantis por motivo de desnutrição. Um desses 4 países analisados foi escolhido para dar início a uma campanha de combate à prevenção à desnutrição infantil. Os dados dos 4 países foram utilizados como critério de seleção e são apresentados no quadro a seguir. Então, tem aqui os 4 países, o idioma, a área, a população e a densidade demográfica deles. Aí, coloca. Deixa eu colocar assim. Sabe-se que o país escolhido tem população superior a 11 mil habitantes, uma densidade demográfica superior a 100 e uma área inferior a 100 mil quilômetros quadrados. Com base nessas informações e nos dados apresentados no quadro, o idioma do país escolhido é... Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que ele diz, tem uma... Deixa eu ir marcando aqui, ó. Tem uma população, ó, superior a 11 milhões de habitantes. Então, a gente já pode eliminar quais deles aqui, ó, não tem uma população superior a 11 milhões, que é, no caso, esse país C aqui, ó, esse árabe, né, aqui, ó, tem 2.303.000. O resto é superior a 11 milhões. Então, já está fora o árabe. Uma densidade demográfica superior a 100. Então, densidade demográfica superior a 100. Então, por exemplo, aqui no primeiro, ó, é 48. A densidade demográfica está no último quadro. Então, aqui, ó, o país ó, que fala inglês ó, tem uma densidade demográfica 48. Então, esse já está fora. E esse árabe também, mas já estava fora, né? E a última coisa que ele fala é uma área inferior a 100 mil quilômetros quadrados. Então, a área está aqui na terceira coluna. Então, a gente tem aqui, ó, 112 mil e 27 mil. Ele quer uma área inferior a 100 mil. Então, esse francês aqui, ó, que é 112 mil, está fora. Então, o único país que sobrou... Opa! Então, o único país que sobrou é esse aqui, ó, que tem a área menor que 100 mil, a população mais que 11 milhões e a densidade demográfica mais que 100. Então, o idioma dele é português. Letra D. Bem fácil essa primeira questão, não é? Vai me dizendo aí quantas você acertou, o que você achou da prova, vai falando aqui nos comentários, tá? Vamos para a próxima questão. Essa foi bem fácil. Vamos para a próxima. Mais uma questão bem fácil. Porcentagem. Um suco de 500 ml vendido em uma lanchonete é composto de 350 ml de água e 150 ml de suco natural de laranja. A porcentagem que a quantidade de água representa em relação ao total desse suco vendido por essa lanchonete é 0,6, 0,65, 0,7 ou 0,75. Bom, o suco, o total é 500 ml. E a água é 350 ml. Então, eu preciso ver qual é a porcentagem que 350 ml faz em cima de 500. Então, eu posso montar uma fração para pensar nisso. Ó, 350 ml, qual valor representa em cima de 500 ml? Quando eu quero saber essa porcentagem, eu coloco o número maior embaixo e o que eu quero saber em relação a esse maior, eu coloco em cima. E aí, nesse caso aqui, ó, eu posso simplificar. Eu tenho 350 sobre 500, então eu posso simplificar. E, no caso aqui, eu posso cortar zero. Aí, eu fico com 35 sobre 50. Aí, o que eu posso fazer com esse 35 e 50? São múltiplos de 5. Então, eu posso dividir, simplificar essa fração por 5. Então, 35 dividido por 5 é 7. 50 dividido por 5 é 10. E aí, 7 sobre 10 é a mesma coisa que 0,7, que é a letra C. Então, segunda questão tá aí, facílima, né?
simplesmente uma porcentagem. Ele pergunta como faz o cálculo de uma porcentagem. Vamos para a próxima. Questão 18, também de porcentagem, olha só. Em janeiro de 2019, para se associar a um clube de campo, Carlos comprou um título desse clube por R$ 2.000. Em janeiro de 2003, ou seja, 4 anos depois, Carlos vendeu esse mesmo título por R$ 2.400, deixando de ser sócio do clube. Dessa forma, a porcentagem de lucro obtido por Carlos na venda desse título em relação ao valor que ele havia pagado por esse mesmo título em 2019 é igual a... Então, ó, ele comprou por R$ 2.000 e ele vendeu por R$ 2.400. Então, quer dizer que o lucro foi o quê? De R$ 400. Então, a pergunta é: qual a porcentagem que esse lucro representa em cima do valor que ele pagou, né? Então, ou seja, quantos por cento de lucro ele teve? Então, igual à questão anterior. Então, ó, vou colocar 400 sobre 2.000, tá? Posso fazer dessa forma. Então, eu coloco o maior embaixo e o número que representa o lucro em cima. Eu quero saber qual a porcentagem que 400 representa em cima de 2.000. Então, nesse caso, eu posso cortar zero. Então, eu tenho 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. É uma ideia. E 4 sobre 20, eu vou dividir isso por 2. Vocês vão entender por quê. Dava para simplificar por 4 também, mas vou simplificar por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 20 dividido por 2 dá 10. Por que eu deixei desse jeito? Por causa do gabarito. 2 sobre 10, se eu divido 2 por 10, eu encontro 0,2 ou 0,20, né? Os zeros aqui eu posso acrescentar depois quantos eu quiser. Então, a resposta para essa questão é a letra A. Acertou essa aqui também era bem fácil. Por enquanto, as 3 questões bem fáceis. Vai me falando aí quantas acertou. E vamos para a próxima. Questão 19 também muito fácil. Média aritmética. Olha só. As pontuações obtidas por uma equipe em cada uma das 3 rodadas de um campeonato de um determinado esporte de quadra foram 15, 38 e 46. A média aritmética simples dessas 3 pontuações obtidas pela equipe é igual a... Ou seja, a média aritmética, como que a gente faz? A gente simplesmente soma os valores, então é 15 mais 38 mais 46, e depois divide por quantos valores tem. Se eu tenho 3 valores, eu divido por 3, tá? Então, essa questão era só fazer 15 mais 38 mais 46, que dá 99, e 99 dividido por 3. 99 dividido por 3 dá 33. Então, alternativa D. Bem facinha essa questão, não é? Gente, bora para 20. É isso aí. Gente, função composta. Dadas as funções f de x igual a 7x e g de x igual a x mais 3. A função composta FOG, ou f de g de x, é dada por... Então, ó, que é f de g de x. Como que a gente faz isso, Edna? É o seguinte, se eu tenho um g de x dentro do f, né? Porque aqui eu tenho, ó, f de x, ou seja, a minha função é em relação a x. Quando eu coloco um g de x no lugar desse x, eu tô falando que eu quero que encaixe a função g de x dentro do x na função f de x. Então, ó, a função f de x é só 7x, que é a mesma coisa que 7 vezes um valor de x. Quando eu quero fazer f de g de x, eu vou escrever g de x no lugar do x. Então, vai ser 7 vezes g de x. Então, era isso que eu tinha que fazer. Aí, o que acontece, gente? Vou colocar quem é a minha função g multiplicando pelo 7. Então, f de g de x é 7 vezes a função g, que é quem? Olha, x mais 3. Então, para finalizar, eu só tenho que fazer a minha função f de g de x é multiplicar aqui, ó, 7 vezes x, 7x, mais 7 vezes 3, 21.
Então, essa era a resposta, olha, a alternativa B para essa questão. E aí? Mais difícil essa, né? Vai falando aí se você acertou ou não. E bora para 21. Gente, função inversa no dia de hoje. A inversa da função y igual a x menos 9 sobre 2, representada por y elevado a menos 1, é dado por... Gente, como que a gente faz função inversa? A gente vai trocar o y pelo x. Então, aonde... E o x pelo y. Aonde está escrito y, a gente escreve x. Aonde está escrito x, a gente escreve y. Então, ó, tá aqui a minha função inversa. Pronto, é só fazer isso aqui. Só que para eu achar no gabarito, desse jeito eu não vou encontrar. Então, o que eu tenho que fazer? Isolar o y novamente, tá? E aí, como que eu faço isso? Na verdade, nem é só y, né? É y elevado a menos 1, que é um y inverso, né? Digamos assim. Então, eu posso colocar dessa forma aqui, ó. Então, como que eu posso resolver para chegar nesse gabarito? Eu vou multiplicar cruzado, ó. Aqui é como se fosse 1. E aí, eu vou ter aqui, ó, x vezes 2, 2x, igual a y de menos 1, ou seja, a inversa, menos 9. Porque isso aqui vezes 1 não alterou nada, tá? Bom, aí, para terminar, esse menos 9 eu passo para o outro lado, porque aí eu deixo sozinho o y elevado a menos 1. Então, na hora que eu jogo o menos 9 para o lado de lá, se ele está subtraindo aqui, ele vai somando para o outro lado. Então, olha, 2x mais 9 é igual a y de menos 1. Ou seja, tá aqui, ó, a minha função inversa é 2x mais 9. Alternativa D. Fácil, difícil? Comenta aqui embaixo. Bora para a questão 22, análise combinatória, princípio fundamental da contagem, questão muito fácil. Olha só. A quantidade de números compostos por 6 algarismos distintos que podem ser formados a partir dos algarismos 9, 8, 7, 3, 2 e 1 é... Então, olha, o número vai ter 6 algarismos. E aí eu tenho 6 opções de números para colocar. E esses algarismos não podem repetir, tem que ser distintos. Então, na hora que eu for encaixar o primeiro número, eu tenho qualquer um desses 6 números aqui para escolher. Quando eu for encaixar o segundo número, eu tenho 5 opções, porque um algarismo já foi escolhido aqui. Quando eu for escolher o terceiro número, eu tenho 4 opções, porque 2 já estão escolhidos aqui. Quando eu for escolher o terceiro número, o quarto número, perdão, eu vou ter 3 opções, porque já tem 3 escolhidas, e assim por diante, ó. Quando eu for escolher o penúltimo número, eu só tenho 2 opções, e no último número é aquele algarismo que sobrou, né? E aí, como é que a gente resolve? É só multiplicar esses números. 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5 é 120 e 120 vezes 6 é 720. Então, eu tenho 700 números de 6 algarismos distintos que contêm apenas os algarismos 9, 8, 7, 3, 2 e 1. Essa era a questão 22. Gente, a 23 era uma questão de graça para quem sabia a parte de trigonometria, tá? Não é um assunto tão fácil. Eu não apostaria de jeito nenhum nesse assunto na prova, mas ela só tá perguntando como é a fórmula. É tipo um teorema de Pitágoras, né? Qual é a fórmula? E aí a fórmula, que a gente chama de teorema fundamental da trigonometria, é o seguinte: o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre igual a 1. Então, a resposta certa para 23, aqui, ó, era só marcar a letra C, não tinha conta nenhuma. Aqui, ó, o seno ao quadrado de um ângulo x mais o cosseno ao quadrado de um ângulo x é igual a 1 para todo x, ou seja, para todo ângulo, né? Então, aí ele coloca em relação aos conhecimentos sobre trigonometria, é correto afirmar. Ele simplesmente te perguntou o teorema fundamental da trigonometria, a fórmula, só isso. Gente, determinante, questão fácil também, a 24, não caiu na outra prova. Vamos lá ver, olha. Dadas as matrizes, é correto afirmar que o produto entre os determinantes dessas duas matrizes A e B, ou seja, det de A multiplicado por det de B é igual a... Então, tinha que saber fazer determinante de matriz de ordem 2, que é 2 linhas e 2 colunas. Como que a gente faz esse determinante? Muito fácil. É multiplicar a diagonal principal, multiplicar a diagonal secundária e fazer uma subtração entre isso. Então, ó, é
1 vezes 3, 3, 2 vezes 0, 0, e fazer 3 menos 0, no caso seria assim, ó, 3 menos 0, 3. Então, da primeira aqui, o determinante vale 3. Mesma coisa aqui para a segunda, ó. Multiplica 1 vezes 2, 2, 0 vezes menos 1, 0, e subtrai isso. 2 menos 0, 2. Então, o determinante de A vale 3, o determinante de B vale 2. Ele quer saber o produto desses determinantes. Então, ele quer que a gente faça simplesmente 3 vezes 2, que é igual a 6. Alternativa A. Muito fácil essa questão, não é? Diz aí pra mim se você gostou. Vai colocando se acertou, se não acertou. Não esquece de colocar isso pra mim. Gente, última questão da prova, regra de 3 composta, tá? Olha só. Um clube aquático possui 2 piscinas idênticas. Para encher de água somente uma dessas piscinas, sabe-se que são necessárias 3 mangueiras despejando água nessa piscina durante 10 horas consecutivas. Dessa forma, utilizando 10 mangueiras com a mesma vazão de água das mangueiras anteriores, a quantidade de horas consecutivas necessárias para encher essas 2 piscinas é igual a... Então, vamos lá. Primeiro, o clube tem 2 piscinas. Aí ele coloca, para encher de água somente uma dessas piscinas, sabe-se que são necessárias 3 mangueiras e elas vão despejar a água durante 10 horas consecutivas. Aí depois ele fala, dessa forma, utilizando 10 mangueiras, com a mesma vazão das mangueiras anteriores, a quantidade de horas consecutivas necessárias para encher as duas piscinas é igual a... Então, regra de 3 composta. Temos que analisar se é diretamente proporcional ou não. Nesse caso, ó, vamos olhar piscina com horas. Sempre a coluna do X com a outra coluna. Então, ó, uma piscina eu encho em 10 horas. 2 piscinas, no caso, seria em 20 horas, né? Seria o dobro. Então, ó, mais piscinas para encher, mais horas eu vou gastar. Então, isso significa que é diretamente proporcional. Agora, vamos ver a outra informação, que é a mangueira com o número de horas. 3 mangueiras enchem a piscina em 10 horas. Se eu colocar 10 mangueiras, ou seja, mais mangueiras, será que eu vou gastar mais tempo para encher a piscina ou menos tempo? Menos tempo. Quanto mais mangueiras estão lá para encher, menor é o tempo que vai demorar para encher. Então, se uma é mais e a outra é menos, a gente fala que elas são inversamente proporcionais. E aí, eu vou inverter essa coluna que é inversamente proporcional. Então, eu vou fazer o seguinte. Como que eu monto essa regra de 3 composta? Eu vou escrever como se fossem frações. Então, ó, a coluna do X eu coloco primeiro, igual às outras 2 colunas, as outras 2 multiplicadas. Aqui é diretamente proporcional, eu vou repetir do jeito que ela veio, 1 sobre 2. Aqui é inversamente proporcional, eu vou inverter. Então, em vez de colocar 3 sobre 10, eu vou colocar 10 sobre 3. Aí, eu vou fazer a conta. Multiplico em cima, multiplico embaixo. Repito 10 sobre x e vou fazer aqui, ó, 1 vezes 10, isso é 10, 2 vezes 3, 6. Aí aqui, ó, já tá na cara qual é a minha resposta. Por quê? Eu tô com 2 frações e as 2 frações estão com o mesmo numerador. Se o numerador é igual, o denominador também deve ser igual. Então, se aqui é 6, é porque o nosso x é 6. Ou seja, em 6 horas, 10 mangueiras vão encher essas 2 piscinas. Tá ok? Gente, então é isso, tá? Aqui as 10 questões de nível superior. Coloque aqui embaixo quantas você conseguiu acertar. Só amanhã que sai o gabarito e a Edna já tá divulgando esse gabarito aqui para vocês, tá? Então vamos valorizar o meu trabalho. Domingo, tô aqui gravando, editando, publicando, para que vocês vençam essa ansiedade, essa curiosidade. E eu espero muito que vocês tenham acertado todas essas 10 questões e que sejam aprovados nesse processo seletivo, tá? Vai fazer alguma outra prova, algum concurso? Quer mandar a prova para mim, para que eu resolva também desse jeito? Mande no e-mail duvidassomatize@gmail.com, que eu vou resolver o mais rápido possível, combinado? Um beijo e não esquece de deixar um comentário aqui para mim, tá bom? Tchau!